No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre fanatismo religioso. Exatamente. O fanatismo por si só já é prejudicial. E aí quando ele se junta com a religião, a coisa complica. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Primeiro temos que entender o que significa um fanático. Um fanático é aquele que não enxerga nada além disso aqui. Parece que colocaram, sabe aquelas tapadeiras de cavalo, de burro, que coloca aqui na frente? E a pessoa só enxerga isso aqui. Ela não tem a visão periférica, ela não consegue enxergar dos lados, ela não consegue ter uma visão ampliada da coisa. Ela tem a mente e a visão limitadas. O que é que acontece com o fanático? Ele tem uma paixão, uma adoração, uma devoção por algo que faz com que ele só tenha olhos para aquilo. Digamos que uma pessoa seja fã de um artista, então ela tem uma visão de que só aquele artista presta. Então essa pessoa, na verdade, ela não consegue enxergar que existem outros artistas que também são muito bons ou até melhores do que aquele. Porque a paixão, a devoção dela é cega. Ela só consegue enxergar aquele. Então tem uma questão prejudicial no fanatismo, que é, por exemplo, ele é fã daquele artista, ele não consegue enxergar outro artista além daquele. Aí o que acontece? Alguém vai lá e critica aquele artista, só que a crítica é uma crítica embasada, construtiva, é uma crítica que tem fundamento. Nossa, ele vai detonar a pessoa que está criticando. Essa pessoa ganhou um inimigo, porque ela está falando de algo que é passional, entende? É uma paixão. O fanatismo é muito conhecido dentro dos esportes, principalmente do futebol. Uma pessoa ela tem um determinado time de futebol, que ela torce por ele. E aí o que acontece é que ela acha que aquele time de futebol é o único time de futebol do mundo, é o melhor time do universo e que ninguém joga mais futebol do que ele. E aí vai fazendo com que a pessoa venha a sofrer por causa desse fanatismo. Pessoas que são fãs ou são torcedores, por exemplo, do Flamengo, eu conheço algumas, que quando o time perde simplesmente sai da internet para não ouvir nem críticas, porque vai acabar brigando e tal. Temos o fanatismo também no meio político. Eu nunca pensei que chegaríamos a esse ponto, mas temos políticos que são idolatrados, adorados e que pessoas têm eles como mitos. Então elas começam a ver aquele político como se fosse a salvação da pátria. Só ele pode salvar nosso país. Então elas começam a adorar. O fanatismo ele se mistura justamente com a adoração, com a idolatria. A palavra de Deus fala que nós devemos só adorar a Deus. E por que Deus fez isso? Porque Ele é egocêntrico? Porque Ele quer aparecer? Porque Ele quer nos prender a Ele? Não, porque Deus é inteligente. Deus sabia que se nós adorássemos só a Ele, esse fanatismo daqui, de time de futebol, de outras coisas, iria desaparecer. Porque nós teríamos apenas um foco, que é Deus. E aí, como Deus é perfeito, a probabilidade de Deus falhar é nula, nós não nos decepcionaríamos, digamos assim. E aí estaria tudo sob controle. É por isso que Deus fala que devemos adorar só a Ele. Mas aí quando as pessoas começam a praticar idolatria, e principalmente dentro da religião, a coisa complica. E é agora que eu vou entrar na confusão, digamos. A idolatria, assim, o fanatismo religioso, ele entrou dentro da religião. Antigamente, as pessoas falavam que só os muçulmanos, né, ou aquela religião lá do Oriente Médio, as religiões assim, árabes e tal, elas eram mais fanáticas, digamos assim, porque o pessoal se explodia, né, morre por causa da religião. Ninguém pode falar de Maomé porque eles vão matar pessoas por causa disso. E lá é muita intolerância. Lá, por exemplo,
Quem não pertence à religião é basicamente banido, expulso. Você tem que fazer exatamente aquilo que eles querem. Eu já falei sobre isso em outros vídeos. Mas aí a religião evangélica começou a adotar certas práticas intolerantes, como por exemplo, só a religião evangélica pode predominar. Então o que é que eles fazem? Eles vão nos terreiros de candomblé e tocam fogo no terreiro, destroem as imagens. E aí devemos lembrar que eles não têm o direito de fazer isso, porque eles estão invadindo uma propriedade que não pertence a eles. Você imagina se eles iriam gostar, por exemplo, que as pessoas invadissem as igrejas e começassem a quebrar tudo? Não ia ser muito legal. Então por que eles fazem isso? Não, mas eles não fazem com as próprias mãos, mas eles incentivam pessoas a fazer, através do fanatismo. E aí como é que eles conseguem incentivar pessoas a fazer? Dizendo que Deus mandou, dizendo que Deus não gosta, usando Deus na bagaça, digamos assim. Eles vão colocando na mente das pessoas que Deus é um Deus intolerante, que Deus é um Deus que quer destruir todos os inimigos e que Deus não aceita outra religião a não ser a evangélica. Então as pessoas vão começando a acreditar que todas as outras religiões são do demônio e que só aquela é de Deus, quando na verdade a prática é que mostra quem é do demônio e quem é de Deus. A religião que é intolerante, preconceituosa, que incentiva pessoas a quebrar imagens dentro do candomblé, ela está mais para o demônio do que para Deus. Até porque a palavra de Deus fala que não é por força que nós conseguimos convencer as pessoas. A palavra de Deus também fala que nós temos o livre-arbítrio, a livre escolha. E Deus também fala que temos a graça. E a graça é algo que muita gente não entendeu. O que seria a graça? É um favor imerecido. Nós não merecíamos e Deus decidiu dar por amor à humanidade. E aí o mais fantástico da graça é que o ser humano apronta, faz coisas terríveis e Deus perdoa. Então nós devemos pensar assim: se Deus me perdoou e eu fiz grandes coisas muito terríveis, grandes coisas não, coisas terríveis, digamos assim, e mesmo assim Ele decidiu me perdoar, por que eu não posso perdoar quando o outro erra? Mas na religião evangélica não acontece muito assim. Eles querem misericórdia para os erros deles, para as falhas deles. Mas quando é o outro que falha, aí eles querem o ataque. Aí eles querem que todo mundo detone, eles querem dizer que Deus vai destruir, porque Deus vai destruir o teu inimigo, porque Deus vai destruir todas as pessoas que se atravessarem o teu caminho. Mas aí se Deus destruir os inimigos, as pessoas que se atravessam no caminho, Deus também pode me destruir, porque Deus é um Deus justo. Então se eu pisar na bola, Ele pode e vai destruir também. Nós estamos criando uma imagem de um Deus que não existe, que é um Deus altamente intolerante, altamente preconceituoso, raivoso até. E isso é prejudicial. Por quê? O fanatismo religioso, ele afasta o homem de Deus, quando a proposta de Deus é aproximar-se do homem. Mas aí o fanatismo, a intolerância faz com que as pessoas criem abuso desse Deus. Porque como é que eu vou servir a um Deus que me escraviza? Eu lembro que eu discuti com uma crente na internet e ela disse o seguinte: se você lê as escrituras, se você lê a Bíblia, você simplesmente está aprisionado àquilo que você está lendo. Você agora é obrigado a seguir aquelas regras e aquelas leis. Então ela torna Deus um Deus escravocrata, um Deus que prende as pessoas, que escraviza. Quando que a palavra mesmo, quando você vai ler na Bíblia, mostra que Deus é um Deus que liberta e não escraviza. Então esse Deus escravocrata não existe. As pessoas fazem uma interpretação equivocada de Deus, porque elas leem Deus através da Bíblia por uma ótica, por uma parte só. Sabe aquele Deus raivoso que mandou matar Sodoma e Gomorra de uma vez? As pessoas acham que Deus é só aquilo. Só que aí você limita Deus a algo muito pequeno. Ali é uma parte só
de Deus. Tem a ira de Deus? Tem. A ira de Deus é destrutiva e incontrolável? É. Mas é uma parte só. Também temos o Deus amoroso, o Deus de misericórdia, de paz, de longanimidade. Temos o Deus da graça. E aí as pessoas não conseguem entender que Deus é esse. Por que tantas faces? Deus tem vários nomes. Jeová Jireh, Jeová Nissim, Jeová Rafá, que são Deus a minha provisão, Deus de paz, Jeová Shalom. Então as pessoas vão entendendo que Deus ele é múltiplo. E aí as pessoas, para entenderem um Deus múltiplo, elas têm que conhecer a Deus. O fato é que Deus é totalmente contra a intolerância, o preconceito e o fanatismo. É tanto que Deus na Bíblia inteira fala sobre a idolatria. E a única coisa na Bíblia que deixa Deus pé da vida, que ele vai realmente detonar, são com pessoas fanáticas, pessoas que são idólatras, porque a idolatria ela justamente é prejudicial ao homem, ela vai acabar destruindo o homem e afastando o mesmo de Deus. Bem galera, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, beijo do Tio Fera, fui!